Olá, cursistas! Vou me apresentar. Meu nome é Luiz Renato Martins da Rocha. Vou fazer minha audiodescrição. Sou homem, branco, olhos e cabelos claros, estou com um óculos de armação redonda, visto uma camisa social na tonalidade cinza e um blazer também cinza mais escuro. Estou sentado, na minha frente uma mesa e ao fundo é uma sala de aula. Bom, contar um pouco da minha história com a Libras. Eu estudei com surdos, na minha sala de aula tinham 5 meninas surdas. No ensino médio, estudei com elas durante todo o ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, convivendo com elas 5 horas por dia, durante 5 vezes na semana. E eu me interessei muito pela Libras, eu queria muito entender o que elas estavam conversando entre si. E eu me tornei muito amigo delas, sou amigo até hoje, tudo bem que a distância é um problema, né? A gente cada um morando em um lugar diferente, mas foi ali que eu aprendi a língua brasileira de sinais. Depois que eu terminei o ensino médio, eu entrei na licenciatura em matemática e mesmo fazendo matemática, eu ainda mantinha contato dentro de um projeto que eu trabalhava, que era ensinando informática para pessoas surdas. Esse mesmo projeto tinha uma outra pessoa que ensinava informática para pessoas cegas e eu trabalhava com as pessoas surdas. Então, tive a oportunidade de me desenvolver mais na língua de sinais. Ainda na época da licenciatura em matemática, eu passei na proficiência em Libras e comecei a trabalhar como intérprete de Libras, isso mais ou menos no ano de 2010, 2009. E desde então eu trabalhei como intérprete durante muito tempo. Eu passei em um concurso para intérprete de Libras na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Cornélio Procópio, e trabalhei como intérprete de Libras por 9 anos no campus de Cornélio Procópio. E nesse meio tempo eu acabei fazendo mestrado e doutorado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos. E após terminar o doutorado eu fiz um outro concurso na Universidade Federal do ABC e fui aprovado e hoje sou professor da Universidade Federal do ABC. E enquanto eu estava na universidade, eu terminei também o meu bacharelado em Libras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, que foi feito de forma à distância, e agora ingressei no começo do ano no pós-doutorado na USP em Educação. Então, estou estudando atualmente sobre trajetórias acadêmicas de estudantes com deficiência. E na Universidade Federal do ABC, eu sou professor tanto da disciplina de Libras, quanto de Educação Especial, quanto Educação Inclusiva, sobretudo a disciplina de Libras. Então, a minha história com a Libras está atrelada a eu ter estudado com estudantes surdos no ensino médio e que me despertaram para esse olhar sobre a comunidade surda brasileira. E desde então venho estudando, produzindo artigos, livros na área da educação de surdo. Bom, fico à disposição, caso queiram entrar em contato, tanto via e-mail, quanto disponibilizei também minha rede social Facebook, que eu uso mais. No Facebook é Luiz Renato Martins da Rocha e no e-mail é luizconz@gmail.com, conforme está aparecendo aqui. E que a gente possa se encontrar do virtual no presencial nesses eventos e congressos da área de educação especial, de surdez, que hoje em dia são muito importantes e necessários para a área. Que você siga nesse caminho da Libras. Bom, feito minha audiodescrição, meu sinal em Libras é a configuração de mão na letra R, fazendo esse movimento aqui sobre o cabelo. Feito essa apresentação inicial, vamos para a nossa aula, que eu aposto que vocês estão curiosos para saber um pouco mais sobre a Libras. Primeiramente, nós dividimos em 3 unidades o conteúdo. A unidade 1 vai tratar basicamente sobre cultura, identidade e direitos dos surdos brasileiros. Vamos começar falando um pouco sobre identidade. Bom, nós podemos interpretar a surdez ou a deficiência auditiva basicamente de 2 formas. A primeira, pensando que a deficiência auditiva, a surdez, é uma doença, uma patologia, uma questão clínica, ou seja, como é a visão que a parte da saúde tem sobre a surdez. É de um déficit
auditivo, uma perda auditiva a partir de 41 decibéis. Essa é uma forma de interpretar, e a deficiência auditiva também já foi interpretada como uma doença. Hoje em dia, nós temos a segunda forma de interpretar, que eu vou falar daqui a pouco. Interpretar a surdez a partir de uma visão clínica patológica é pensar que os surdos não se reconhecem como surdos, mas como alguém não ouvinte, uma pessoa não normal. É até uma palavra bem estranha para a gente usar. Os surdos eram vistos e obrigados a se verem a partir da perspectiva de quem não podia fazer, de quem não podia ouvir, e toda tentativa de formação e de identidade era considerada como uma tentativa de desprezo pela própria comunidade dos ouvintes, e a língua de sinais era desprezada e proibida no seu uso. Isso tudo durante a época do oralismo, que foi quase 100 anos no mundo. Os surdos eram proibidos de sinalizar. No entanto, hoje nós interpretamos a deficiência auditiva, a surdez, a partir de uma visão de diferença linguística, a partir de uma visão socioantropológica. O que significa isso? Que com as pesquisas avançando e a língua de sinais ganhando o status de língua, a língua de sinais ela desempenha o mesmo desenvolvimento cognitivo-linguístico dos ouvintes, é observado nos surdos também. E também a compreensão de que a surdez não torna a criança um ser sem possibilidades a menos por não ouvir. Quer dizer, qual a diferença entre uma criança ouvinte e uma surda? Basicamente, na visão socioantropológica, nós vamos entender a surdez a partir de uma diferença de língua. A mesma coisa se você pegar uma criança que nasceu na Alemanha e uma criança que nasceu na China, qual a diferença? Uma diferença linguística. Qual a diferença do surdo e do ouvinte? Uma diferença linguística. E não mais percebido a partir do déficit da audição. E isso tudo influencia em como os surdos se enxergam. Quer dizer, se eu acreditar e o surdo nascer numa família onde o pai é ouvinte, a mãe é ouvinte e o filho nasce surdo, o que vai acontecer com esse surdo? Ele vai muitas vezes se identificar muito mais com a cultura do ouvinte e a identidade do ouvinte. Se ele nasce em um lar onde o pai é surdo, a mãe é surda e ele é surdo, a forma dele interpretar o mundo vai ser totalmente diferente. Então, como os surdos se enxergam? No oralismo, esse período que o surdo era proibido do uso da língua de sinais, o surdo ele experimentava um sentimento de fracasso, mas também ele não tinha uma identidade construída, porque ele não podia ter uma identidade surda, ele tinha uma identidade ouvinte, uma vez que o padrão a ser seguido e o modelo era da pessoa que ouvia. Então, a identidade do surdo durante muito tempo foi desconstruída por padrões ouvintes. E nós depois vamos falar, inclusive, sobre o ouvintismo. Existe uma identidade única, né? Essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Não existe uma identidade única. O surdo passa por diferentes papéis durante o dia, né? Diferentes identidades. Essas identidades elas estão em constante mudança. Existem identidades mais fixas no sentido de que o surdo muitas vezes se identifica muito mais com uma questão do que com outra. Nem sempre ele tem essa identificação com a língua de sinais. Muitas vezes ele tem uma identificação muito mais forte com a cultura e a identidade da pessoa ouvinte. Basicamente, a Gladys Perlin, ela divide as identidades em 7, que a gente vai estar comentando um pouco sobre cada uma dessas identidades, que é o que diferencia os surdos de muitas outras questões relacionadas a minorias. Bom, identidade híbrida. O que seria uma identidade híbrida? Ela acontece de forma simultânea, tanto com a comunidade surda como uma identificação com a comunidade ouvinte. Por exemplo, uma pessoa que vai tendo perda auditiva ao longo da vida. Isso faz com que ela tenha uma identidade, se ela se encontrar com pessoas da comunidade surda, que ela vá muitas vezes ter essa identidade, esse reconhecimento a partir da cultura do surdo e também da cultura do ouvinte. Então, isso é chamado de identidade híbrida. Existe a identidade de transição também, que é o afastamento da cultura ouvinte, passando a adotar a cultura surda. Então, muitas vezes, essa pessoa que nasceu, nesse primeiro caso que eu dei de exemplo, uma criança que nasce num ambiente onde o pai é ouvinte, a mãe é ouvinte, ele nasce surdo. Então, ele está muito mais impregnado pela cultura do ouvinte e se identificando muito mais com o ouvinte do que com o surdo. Mas muitas vezes ele se encontra com essa cultura surda, às vezes com 10 anos, às vezes com 2 anos, 3 anos, enfim. Pessoas às vezes
se identificam e se encontram com essa cultura às vezes aos 50, mesmo sendo surdos, e ele vai ter uma identificação maior com a cultura dos surdos. E aí ele faz essa transição da cultura ouvinte, da identidade ouvinte, para a cultura e identidade surda. E existe também as identidades flutuantes. Pessoas surdas que não estão conectadas diretamente com a comunidade surda e não participam da comunidade surda de associações e também lutas políticas que os surdos travam. Então, eles estão totalmente dentro de um mundo e da representação da identidade ouvinte. Nós temos também as identidades surdas, que entre parênteses, identidades políticas, que são surdos que se identificam com a cultura e a identidade surda e eles militam nas causas relacionadas à cultura e identidade surda e também brigam pelas escolas bilíngues, classes bilíngues de surdos e etc. Então, de certa forma, esses surdos são surdos representativos e modelos linguísticos dentro da comunidade surda. Existe também as identidades embaraçadas, que são pessoas surdas, né, que não se identificam plenamente com a cultura surda e nem a ouvinte. E muitas vezes essas pessoas elas não estão nem totalmente em uma cultura ou nem totalmente na outra. E muitas vezes quando ele faz um sinal, ele faz uma língua de sinais, na comunidade surda muitas vezes ele é incompreendido, porque os sinais não são tão fáceis de serem entendidos quando ele sinaliza, porque ele não conhece muito bem a Libras. E também quando ele faz leitura orofacial ou ele vai tentar falar, ele também não é compreendido dentro da cultura e identidade ouvinte. Então ele fica naquele mundo, no limbo dos dois mundos. E existem as identidades surdas de diásporas, que são surdos de outros países, né? Então, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo, a gente vê muitos surdos imigrantes de outros países, que muitas vezes vêm da Arábia, surdos que vêm da Venezuela, surdos que vêm do Japão, vêm de outras comunidades e que eles estão também transitando, porque ele tinha uma cultura e uma identidade daquele país que ele vem e agora ele vem para uma cultura e identidade surda brasileira que tem as suas diferenças. E por último, eu trouxe a identidade intermediária, tradicionalmente associada à experiência visual, à identidade surda em si. Embora sejam surdos, essas pessoas não dependem exclusivamente da sua experiência visual, porque compreendem muitas vezes a mensagem pela forma oral auditiva, pelo uso de aparelhos auditivos, pelo uso do implante coclear, por meio de amplificadores de som. Então, existem várias formas, várias tecnologias da área clínica que são colocadas nesse sujeito surdo e que ele vai começar a se afastar um pouco desse mundo de experiência visual para viver esse mundo de experiência oral auditiva, que é o mundo da pessoa ouvinte. Por fim, a identidade é algo em questão, em construção, uma construção móvel que pode frequentemente ser transformada ou estar em movimento e que empurra o sujeito em diferentes posições. Então, não estou dizendo aqui que existe uma única identidade que o surdo vai ter pelo resto da vida. Não. Muitas vezes ele vai se descobrindo, ele muda, ele vai tendo outras identidades, muitas vezes ele está naquele nível de identidade que ele se identifica tanto com o surdo quanto com o ouvinte, mas em um determinado momento ele está totalmente inserido na comunidade de surdos, e aí ele está ali com aquela identidade surda política muito latente. Em outros, ele vai enfrentando diferentes posições ao longo da sua vida. Muito bem? Muito obrigado.